E nas voltas que o mundo dá, só cantar pra te alegrar. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar. Você tem formação, né, de contadora de história na Inglaterra, né? E hoje em dia você trabalha com pais e com adultos, né, educadores, para formar contadores de história. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho, dando até dicas para os pais que gostam de contar histórias para os seus filhos. Então, esse curso foi uma experiência muito rica, que eu tive a oportunidade de ir para a Inglaterra. E lá você vê não só o contador de histórias, como contador de histórias, você vê um ser humano. E aí nós vamos conversar com esse ser humano. E você vai olhar, né, se você vê o globo, você vê que em todas as culturas existem histórias muito parecidas umas com as outras. E você brinca e você fala, é a versão africana, é a versão que veio do Oriente, da Coreia. E é muito rico quando você vê uma história que brota de uma cultura, vamos dizer, da África, e a história que brota da Coreia, no Oriente, mas você vê que a estrutura é a mesma. Porque a história é um espelho que revela o contador. Esse pensamento simbólico muito próximo do mundo da criança. Não é? Ela trabalha com o faz de conta, ela trabalha com o mundo simbólico, ela não trabalha com a razão, ela não trabalha com o racional. É o nosso outro hemisfério. Então, eu gosto de falar sobre isso na formação do contador de histórias, porque você trabalha com símbolos arquetípicos. E quando você fala em arquétipo, é como se você estivesse falando a viga de uma casa, de um edifício, né? Nessa arquitetura, o arquétipo. Você está falando daquilo que sustenta a casa. E as imagens são muito fortes dentro da história. E se você, pai, mãe, avó, tia, madrinha, vizinha, não importa, você é um adulto que chega para contar uma história para a criança. Então você vai cuidar das imagens que você vai passar para ela. Que histórias que você vai passar. Se você tiver com um livro na mão e você, adulto, está lendo a história, leia a história primeiro. Se não bater o sininho, não conta, porque a criança vai perceber. E se você vai contar a história, tem as técnicas para você aprender a contar. Agora, se você quiser ler, você pode ler, mas olha nos olhos. Volta e olha nos olhos. Acompanha, né, quem está te ouvindo. Mesmo que você esteja lendo, você já leu uma vez, você tem mais ou menos uma ideia da história. Você não vai contar a história para alguém a primeira vez sem você nunca ter lido a história. Você sabe um pouco da história. Então, existem histórias para cada idade. Né? A criança vai crescendo. Quando é pequena, você vai contar uma história curta. Porque ela, se você fala, o gatinho bebeu leite, já é uma história. Já é. E aí vai mudando um pouco, você vai acrescentando mais. Hoje em dia, com 4, 5 anos, já dá para você contar uma história longa. Né? E a criança vai pedir para você, conta outra vez, conta outra vez. Ela quer sentir aquela emoção que ela sentiu a primeira vez que ela escutou a história. Ela quer outra vez reviver aquele momento. E é muito lindo quando ela realmente se alimenta. A história é um alimento para a alma. Então você precisa cuidar muito bem que história você vai contar para uma criança. Como que isso vai trazer para ela a calma, a serenidade, para ela acreditar que o mundo é bom. Por incrível que pareça, nós pais que temos as nossas crianças pequenas, você vai passar o que para essa criança pequena? O mundo caótico que está lá fora? Não, você precisa dar uma base para ela. A base, a sustentação para ela, os valores. Você tem que acreditar o mundo, olha a natureza, olha uma planta, olha que coisa linda. Então você vai mostrar para ela a bondade, a beleza, porque é essa idade que precisa de um bom alicerce. E é um pai, uma mãe, uma avó, uma tia, uma madrinha que pode passar isso. E ela sente. Por isso que a geração de hoje em dia que vem vindo, eles querem que você seja muito verdadeiro.
porque ela logo percebe se você está mentindo. A gente não consegue enganar uma criança, né? A gente acha que engana, né? Não. Mas não engana, não. Não. Alda, falando em histórias, conta uma história pra gente. Existem vários tipos de histórias. Essa, que é curtinha, é uma história que nós chamamos de mito da criação. Por quê? Porque exatamente os povos antigos, eles olhavam para a maravilha da natureza, eles estavam maravilhados com a natureza, e eles então criavam histórias. Porque um dia ele olhava para o céu, estava cheio de estrelas e tinha lua. O outro dia não tinha lua. Ou então a lua se modificava, tinha outro desenho, tinha outro formato, e ele observava, né? Os povos antigos observavam. Então eles tinham que criar histórias para explicar, para aquilo fazer sentido para ele. Então o mito da criação, os mitos são vários, cada cultura no mundo inteiro tem o seu mito. E esse é da África, e eu gosto muito pelo seguinte, fala de um animal sagrado. Ele vai falar sobre Mantis. E Mantis, você vai ver pela história, ele está sendo carregado. E para essa cultura, o Mantis é o animal sagrado. Era uma vez um tempo, antes do tempo. E a abelha cavalcava Mantis e procurava um lugar seguro para depositá-lo, porque a terra estava toda coberta de água. Água. E a abelha carregava Mantis. E ela procurava, mas não encontrava um lugar seguro e seco. Ela já estava ficando cansada, mas de repente, ali, no meio das águas, ela avistou uma flor com as suas pétalas se abrindo. E a abelha, então, delicadamente, depositou Mantis sobre a flor. E assim nasceu Mantis, o primeiro, aquele que faz o fogo, aquele que mantém o sonho. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar.